Olá, boa noite, meus amigos, minhas amigas. Aqui é o professor Mauro. Hoje, mais uma aula aberta comigo, professor Mauro aqui, diretor da Escola CETEPAR, Centro de Educação Técnico Profissional do Paraná, e presidente da Rede Sene de Negócios Imobiliários do Brasil. Como a maioria de vocês já sabem, essa aula está sendo gravada, depois ela vai para a minha plataforma, CETEPAR AD, depois ela vai para o YouTube e para outros canais da interatividade, onde os meus mais de 1.000 alunos recebem essa aula, juntamente com todas as outras aulas que estão na minha plataforma. O tema de hoje é um tema muito comum, na realidade, e um tema que eu particularmente gosto muito. É o tema de captação de bons imóveis. Na minha humilde opinião, a ciência da captação de bons imóveis é o início de toda a carreira do bom corretor de imóveis. É o início da vida profissional de qualquer corretor de imóveis. Todo corretor de imóveis que se preze começou, na sua grande maioria, trabalhando com angariação ou captação de bons imóveis. E aí que se deu tudo. Um corretor hoje altamente experiente começou com angariação de imóveis. Uma imobiliária, hoje bem estabelecida, começou com o princípio de angariação de bons imóveis. E é sobre isso que eu quero falar nos próximos minutos com vocês. Eu coloquei para vocês aqui, ao ladinho ali, eu coloquei para vocês os dois módulos, o módulo 1 e o módulo 2 do curso de captação de bons imóveis. Esse curso de captação de bons imóveis, ele tem aproximadamente, acho que umas 4 horas, 3 horas e meia, 4 horas aproximadamente. E ele também está na sua íntegra na minha plataforma ctpariad.com.br. Quem não tiver acesso ainda, me manda um WhatsApp ali e eu dou acesso gratuitamente. Muito bem. Vamos começar falando sobre as características de um bom angariador, depois as características de imóveis bons para venda. Para isso, eu vou espelhar a tela e vou abrir. Deixa eu procurar aqui. Não está aqui. Eu vou procurar. Achei. Está aqui. Vou entrar no PowerPoint. Vou entrar. Deixa eu ver aqui. Não é aqui. Me desculpe, pessoal. Me perdoem. Também não é aqui. Eu vou buscar nos meus arquivos, ok? Então vamos lá. Os arquivos. Eu tenho tudo muito bem organizado no meu computador, com pastas, subpastas, arquivos. Chegamos. Então eu vou abrir agora para vocês o módulo 1 do curso de captação de bons imóveis. Como já falei anteriormente, toda a carreira de qualquer corretor de imóveis, qualquer um que seja, ela começa com a angariação de imóveis ou captação de bons imóveis, ok? Então, vamos ver alguns dos assuntos que nós vamos conversar. Estamos aqui no módulo 1. Esse material está à disposição de vocês já no chat, na íntegra, inclusive. Esse material faz parte do curso de captação de bons imóveis, tá? Quem não tem acesso ao curso na íntegra, depois me chama que eu libero o acesso para vocês. E esse curso ele tem ali a apresentação, que eu já fiz para vocês. Então, fala o que é um bom imóvel para se angariar, legalizando-se aqueles que ainda não têm o curso de corretor de imóveis, o famoso carinhosamente chamado de TTI, que significa Técnico em Transações Imobiliárias, que é uma exigência da Lei Federal 6.530 para que a pessoa possa ser um corretor ou uma corretora de imóveis legalizado ou legalizada.
Também falo sobre o marketing digital. É a vedete dos últimos 4 anos. Mesmo antes da pandemia, o marketing digital já era uma realidade para o mercado imobiliário. Pacote Office, como utilizar aí o pacote Office nos negócios imobiliários. Falo sobre a lei de zoneamento das cidades. Cada cidade tem uma lei de zoneamento, cada prefeitura tem uma lei de zoneamento que determina o que pode fazer nos terrenos e no espaço do solo de cada região, de cada bairro, de cada rua. Também cada lei de zoneamento tem um mapa, um sistema viário de ir e vir, de transporte e de zoneamento, o que pode ser feito em tal lugar. Também falamos sobre potencial construtivo. Em alguns terrenos ou bairros que não é permitido construir prédios acima de 3 andares, 5, 8 ou 9 andares, vocês vão ver que o interessado pode pagar uma pecúnia onerosa, né, para a prefeitura, e a prefeitura, em contrapartida, autoriza a aumentar aquele prédio em certos locais que originalmente não poderia. Também falamos sobre avaliador de imóveis e o conteúdo do curso de avaliação de imóveis. Também falamos sobre regularização de imóveis, né? O imóvel que tem ali as suas metragens distorcendo do IPTU, da matrícula, da planta. Então, para que esse imóvel possa ter alvo de financiamento ou de uma venda, compra, penhora, etc., ele tem que estar de acordo com as informações do cartório, na sua matrícula ou registro geral, tem que estar de acordo na planta registrada na prefeitura e também tem que estar de acordo com o IPTU. Caso contrário, o comprador não vai querer comprar um imóvel irregular juridicamente. Guia amarela nada mais é do que a materialização do, do, do imóvel, do que pode fazer e do que não pode fazer no imóvel. É a famosa consulta amarela. Como acessar a guia amarela? Como você pode entrar no site da prefeitura e você verificar naquele endereço, naquela rua, naquele número, se pode fazer um prédio ou se é só sobrado, se pode fazer um barracão, se pode fazer uma boate, se pode fazer uma escola. É na guia amarela que você vai saber tudo. Chama-se os atos permitidos, os atos permissíveis e os atos não permitidos. Vou dar um exemplo. Um bairro popular residencial é permitido ter uma mercearia, um mercadinho, uma panificadora, uma pequena lanchonete? Sim, isso é ato permitidos. Nesse, nesse, nesse mesmo bairro residencial, pode ter uma igreja, pode ter uma escola de segundo grau, pode ter uma loja acima de 100 metros quadrados? Não pode. Ali são situações permissíveis, ou seja, originalmente não pode, mas o interessado pode fazer um recurso à Secretaria de Urbanismo e solicitar uma guia azul. O que é essa guia azul? É que a sua solicitação, que normalmente não é autorizada, ela é um ato, ela é um ato permissível, ou seja, para ser permitível, você tem que provocar o agente público. Você tem que ir lá e requisitar esse direito junto ao Conselho Municipal de Urbanismo. E eles vão autorizar ou não, de acordo com com o seu critério. E tem os atos não permissíveis. Os atos permissíveis seria o quê? Seria, nesse mesmo bairro residencial, eu querer colocar ao lado de uma escola de crianças uma boate, né? Ou uma fábrica ou uma loja que vende fogos de artifício, né? Ou uma loja de armas, né? Isso é atos não permissíveis, nem que você faça recurso, ok?
Marketing pessoal, também falamos um pouco sobre isso. Marketing sensorial, aquilo que está abstrato, mas influencia os seus 4 sentidos, né? Olfato, visão, sentimento, paladar, aqueles atos de empatia, de simpatia, de introspecção. E temos aqui uma divisão de marketing pessoal, que é o sensorial, esse que eu falei, tem o padrão 1, 2 e 3, que são tipos de relacionamento humano, onde você vai aplicar certas técnicas da programação neurolinguística, onde você irá se esforçar para ser aceito pelo próximo, para existir uma afinidade entre você e pessoas que você não conhece. Tá? Vamos ver aqui se tem alguém que falta permissão para entrar. Não, não, estão todos ok. Então está bem. Continuando. E por final, no módulo 1, eu falo sobre a ferramenta de comunicabilidade mais comum atualmente, que é o WhatsApp. Existe o WhatsApp normal, que pessoas usam para seus afazeres particulares, privados, e temos também as ferramentas do WhatsApp Business, que é mais dedicado para quem faz algum negócio, para quem trabalha, para quem quer ter uma organização. Na realidade, o WhatsApp Business ele nada mais é do que a aposentadoria da agenda física para uma agenda limitada, rápida, no digital, dentro do seu smartphone, ok? Então, uh, então são esses os itens que nós vamos falar nesse módulo 1 dessa aula do curso de Captando Bons Imóveis, ok? Tá bom? Então vamos lá. Tá aqui. Eu não sei se vocês, eu vou tentar aumentar aqui um pouquinho. Não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu ver. Conseguem ver a tela? Alguém pode me responder, por favor? Deixa eu ver. Jonathan tá aí, Jonathan? Tudo certo, perfeito. Tá bom, obrigado, Jonathan. Valeu, vamos lá. Então, aqui está as características do bom captador de imóveis. Lembrando que o bom captador de imóveis é o início para ser um corretor de imóveis poderoso, capaz, equilibrado, é um corretor que tem organização, um corretor que ele não se deixa levar pela ansiedade, tá? Pela pressa desacerbada. Corretor de imóveis bacana é o corretor que sabe se controlar mediante qualquer situação de estresse em relação a vendas. Então, ele não se deixa bater pela ansiedade, tá? Pelos problemas. Ele sempre mantém um equilíbrio. Nem sempre isso é possível. Porém, todavia, é mister que isso seja uma preocupação do corretor, uma preocupação saudável. Então, vamos ver agora. Eu estudei ao longo, desde 2004, tá? Então, 16 aí para 16, 19 anos aproximadamente, que eu dou curso de angariação de imóveis e formação de corretores. 19 anos. E desde quando eu dei meu primeiro curso de angariação de imóveis, onde eu fazia a matrícula de um aluno no curso, eu já era diretor de escola naquela época, hoje tenho a minha escola, né? E represento outras. Eu já tinha essa ideia do que o corretor que vai entrar para o mercado imobiliário como aluno precisa saber para não se assustar quando entra em uma imobiliária, para ter uma tranquilidade profissional quando entra para uma imobiliária. E aí eu alenquei algumas características desse profissional, desse corretor, dessa corretora, que no início de carreira começa geralmente como captador ou angariador de imóveis. E aqui vai algumas dicas e características que esse profissional
precisa tê-las ou desenvolvê-las para que ele tenha uma base forte, firme, para que seja, após formado do curso, um corretor de imóveis de boa qualidade e possa, inclusive, galgar cargos na imobiliária que ele está, de supervisor, coordenador, gerente, diretor, ou, quiçá, abrir a sua própria imobiliária. Então vamos lá, vamos às características, a preocupação que você precisa ter para ser um bom corretor de imóveis, iniciando sendo um bom captador de imóveis. Primeiro, você tem que ter o Cresce Ativo, logicamente. Cresce Ativo que eu estou dizendo é você estar matriculado numa escola e, se for trabalhar numa imobiliária de imediato, você vai tirar uma carteira de estagiário provisória. Lembrando que carteira de estagiário provisória não é autorização para atuar como corretor. E também, quem é de outro estado e faz curso numa escola de outro estado, não consegue tirar a carteira de estagiário também. Isso é muito comum com empresários, médicos, advogados, que fazem o curso TTI, mas não vão atuar no curso TTI de imediato. Eles fazem o que é chamado um estágio administrativo, de mera observação. Eles não vão atuar nem para atender, então eles nem tiram a carteira de estagiário provisória. Ele tem apenas um termo assinado de compromisso de estágio administrativo. Diferentemente dos alunos que querem trabalhar já numa imobiliária, já atendendo o cliente, fazendo plantão, ligando para cliente. Ele, como estagiário, ele já pode fazer isso sob a supervisão de um corretor full-time, enquanto ele está nas dependências da imobiliária, que cedeu o seu código para ele poder tirar a carteirinha de estagiário. Então, temos dois tipos de estágio. O estágio administrativo, aquele cara que não vai trabalhar na área, só vai observar, e tem o estágio operacional, que é o estágio que ele vai tirar uma carteira de estagiário, mas ambos têm que ter uma autorização de responsabilidade da escola e da imobiliária, que esse cara vai ali fazer o estágio ou administrativo, ou operacional mesmo. Lembrando que, tendo estágio operacional, mesmo tendo a carteirinha de estagiário emitida pelo Cresce local, essa pessoa não pode atuar sozinho, não pode nem anunciar sozinho. Ele tem que estar sob a égide da imobiliária, sob a supervisão de um corretor supervisor dele. Ok? Muito bem. Então, ter o Cresce Ativo ou estar legalizado com o contrato de responsabilidade de estágio, quer seja administrativo ou operacional, ou ter o Cresce Ativo, já pode iniciar na carreira do mercado imobiliário de forma legal. Fazer o marketing digital. Ora, para fazer o marketing digital, significa dar publicidade a você, ao teu business, ao teu negócio. Logo, você tem que ter o Cresce Ativo, o Cresce definitivo já. Então, enquanto você faz o curso, você pode fazer o marketing digital pessoal de você, mas você não pode ofertar imóveis. Você não pode falar sobre captação, vendas, até captação, angariação, até você pode fazer. Você não pode demonstrar imóveis, pegar documentação de imóveis, fazer o processo de contrato de imóveis. Você não pode. Mas você pode falar que você trabalha com angariação de imóveis e indica para a imobiliária tal, onde ela vai pegar um corretor de imóveis e vai fazer contratos de vendas efetivamente. Ok? Então, você pode fazer o marketing digital de você próprio, enquanto aluno, porém não pode ofertar imóveis como se corretor fosse. E isso os fiscais do Cresce pegam você e te fazem uma autuação. Você vai ter no Cresce, conversar, vai ter um dissabor. Se não houver acordo, você vai ter que ir para a delegacia, vai ter que responder um BO e, quiçá, inclusive, responder um processo na Justiça Federal,
porque a profissão de corretor de imóveis é uma profissão que ela está amparada por uma lei federal, ok? Já que o teu Cresce, ele vale em qualquer lugar do Brasil, o Cresce vale, entendeu? O teu diploma de curso de técnico em transações imobiliárias, ele vale em qualquer lugar do Brasil, portanto é federal. Para ter uma organização de arrecadação de impostos pela venda ou intermediação em qualquer uma de suas facetas, tá? O Estado como um todo exigiu, e o próprio Conselho Federal, COFES, exigiu que se um corretor de imóveis, que ele é do Paraná, está registrado no sistema Cresce-COFES do Paraná, e se ele vai se mudar e trabalhar em Santa Catarina, ele vai pedir uma transferência de estado. Ele paga uma taxa lá, não é uma inscrição nova do zero. Se ele vai trabalhar nos 2 estados, isso acontece muito com corretores que trabalham em fronteiras de estado. Ele é obrigado a pagar 2 creces. Quem tá em uma região que tenha fronteira com 3 estados, pode também ter 3 creches, não tem nenhum problema. O único problema é que ele vai pagar 3 anuidades, ok? Muito bem. Então, marketing digital, para quem já tem o Cresce, já pode fazer o marketing digital criando uma landing page, se não quiser fazer um site. Site é bem mais caro, mas a landing page hoje praticamente atende às necessidades, tá? Tem aí o Facebook Business, Instagram profissional, um canal no YouTube. Hoje, qualquer tipo de imobiliário imóvel já é necessário ter um videozinho para colocar também, para dar uma melhor interatividade com o teu prospect, com os teus possíveis clientes. Usar o pacote Office. Ora, nós já usamos o Word, o Excel, o PowerPoint, o Access, de forma rotineira, nos nossos trabalhos normais também. Isso não é diferente no mercado imobiliário. No mercado imobiliário, exige um pouco mais. Você tem que usar um pouco de Excel, fazer umas planilhas, alguns gráficos, até para apresentar para clientes, ou para se auto-organizar, né? O PowerPoint, você também cria apresentações no PowerPoint para enviar para clientes. Essa apresentação minha que eu estou agora aqui desenvolvendo, ela foi criada no PowerPoint. Depois eu transformei em PDF e transformei em formato apostila. Mas originalmente foi feito através de PowerPoint, ok? Que está dentro aí desse pacote Office, ok? Muito bem. Depois, esse profissional, ele precisa conhecer um pouco da sua cidade, do seu bairro, das ruas, da região metropolitana. Note que ele trabalha com vendas e captação e angariação de imóveis, apartamentos, terrenos, sobrados, chácaras, galpão, barracões, casas germinadas, loteamentos, fazendas, glebas, patrimônios, áreas, lote, data, terrenos, né? Oca, né? Taba. Então, se o teu negócio é esse, você precisa entender onde esses elementos institucionais do mercado imobiliário estão estabelecidos, estão fixados, exceto terreno, que já faz parte do solo. Então, você precisa saber como são essas regiões, esses bairros, essas ruas. O que ali pode fazer, o que não pode. Se pode construir, se não pode construir. Se pode demolir, se não pode demolir. Tem imóveis que são tombados pelo patrimônio público, estadual, federal, que não podem demolir. Pode fazer nada, exceto restaurar sob a supervisão do patrimônio público ainda, para preservar a identidade histórica de um bairro, de uma cidade, ou de um estado, ou do próprio Brasil também. Então, conhecer um pouco a lei de zoneamento do seu município
é mister importante. No caso de Curitiba, onde eu moro, é a lei 6.000, é a lei 15.511, 2019, que entrou em vigor em 2020, onde a lei de zonamento de Curitiba deu uma ampliada nas autorizações de construção, mas também ampliou também a preocupação com o meio ambiente, com o urbanismo saudável, com o urbanismo ecologicamente correto. Depois, você também precisa conhecer um pouco de mapas da sua cidade. Se você não tem referência de norte, sul, leste, oeste, noroeste, sudeste, você precisa sabê-lo. Tem que estudar, tem que procurar. Aí no Google ou no YouTube, você procura, tem vários vídeos que falam sobre a Rosa dos Ventos, famoso pontos cardeais. Curitiba, imóveis com face norte, que pega sol quase que todo dia, tem um valor maior de mercado, porque aqui é uma cidade úmida, meio fria. Então, o imóvel que tem sol de manhã à tarde, ele tem um valor maior aqui em Curitiba. Então, conhecer um pouco dos mapas, né? Das regiões, qual a região mais cobiçada, qual que é a região mais procurada. Cada cidade tem um bairro mais, eu não diria mais chique, mas mais cobiçado, por agregar segurança, nível de IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano, que são as políticas públicas existentes naquela região, onde torna a vida privada e a vida em sociedade mais prazerosa, mais segura, mais vivente, mais calorosa, mais sociável. Já existem outros bairros onde o índice de desenvolvimento humano é menor, onde não tem um saneamento básico precário, se encontra em uma região, em um solo que não é plano, apresenta aclives, declives, ondulações, e isso prospera as poças d'água, prospera os banhados, prospera as enchentes. Então, conhecer um pouco, consequentemente, as pessoas que moram ali são pessoas de um poder aquisitivo um pouco menor. Consequentemente, são pessoas que culturalmente têm mais dificuldade para acesso à cultura, à arte, o cinema, o teatro, a educação, a informação, diferentemente de regiões mais ricas, onde a educação e de qualidade é mais abundante. Então, é de vital importância que nós saibamos um pouco sobre o índice de desenvolvimento da nossa cidade e dos bairros, inclusive. Ok? Muito bem. Também precisamos conhecer um pouco da lei do potencial construtivo, da outorga que a prefeitura dá. Ela dá uma coisa que é só dela para terceiros realizarem alguma coisa que vai trazer desenvolvimento à região. Em contrapartida, ela cobra um valor pecuniário disso. E ela investe isso nos programas sociais da prefeitura. Deveria, pelo menos. Além disso, a prefeitura ainda outorga em construtoras a construir prédios onde não pode mais que 9 andares fazer o 10º, o 11º ou até o 12º andar. Em contrapartida, ela exige que essa entidade, que essa empresa, preserve algum patrimônio público, preserve alguma área de reflorestamento, ou simplesmente faz uma outorga, dá um potencial construtivo e cobra um valor, e ela mesma aplica esses recursos aonde ela acha que deve, relacionado à preservação da história daquela cidade, daquele bairro, daquela rua, daquele estado, ou do próprio Brasil, ou até mesmo a preservação ou fazer dinâmico o processo
da preocupação de reflorestamento, de preocupação com o meio ambiente, tá? Tratamento dos biomas, né? E dos miomas. Tudo isso vem claro que as prefeituras, quando autorizam isso, está dentro de um limite técnico aceitável pelo meio ambiente, e pelo urbanismo, bem entendido. Isso nos leva a crer que todas as regras e leis e condições que o poder público implanta, que pode ser, eu não diria violado, mas recuado em termos da ciência, da lei, vamos dizer assim, é porque havia já a premeditação de que, caso, em alguns casos, podemos abrir exceção para construir aqui, nesse terreno, mais do que 50%, se houver um respaldo, um retorno para o município investir em uma outra área de preservação ambiental, que o município pode não ter dinheiro para isso. Já iniciativa privada tem, ok? Muito bem. Feito isso, é importante que os alunos que estão se preparando para entrar no mercado imobiliário, começaram como angariadores de imóveis, captadores, eles entendam sobre a avaliação de imóveis. E aqui eu quero fazer um parênteses. A profissão de corretor de imóveis é uma. A profissão de avaliador de imóveis é outra. É outra. Elas estão misturadas juntas. Deu para entender? O curso TTI, que é Técnico em Transações Imobiliárias, é um curso. O curso de Avaliação de Imóveis é outro curso. Porém, os dois estão juntos em intenção e sentido. O honorário que você ganha para vender o imóvel é um. O honorário que você ganha para avaliar o imóvel é outro. E os dois não se misturam, porque vão para bolsos diferentes, geralmente. Por quê? Porque muitos corretores de imóveis não sabem avaliar um imóvel da forma como as normas técnicas ensinam. E onde estão essas normas técnicas que ensinam esses cálculos matemáticos, estatísticos, ensinam como se chega a um valor de um imóvel, de um bem imóvel? Alguns desses métodos estão na Associação Brasileira de Normas Técnicas, a famosa ABNT, na NBR, Norma Brasil 14653, 0, 1 e 2, onde fala de como se avalia imóveis urbanos e imóveis rurais. E também tem até a avaliação de propriedade intelectual, que não é o nosso foco agora. Então, o angariador de imóveis que vai trazer um imóvel que está à venda, que o dono quer vender, quer seja terreno ou qualquer imóvel que tenha ali solo criado, construções, edificações, não importa o quê, benfeitorias, não importa o quê, ele precisa saber como avaliar esse imóvel. Normalmente, quem está começando a fazer o curso de corretor de imóveis não faz o curso de avaliação de imóveis, porque é muita carga de ensinamento, porque o TTI já é uma carga alta. Então, eles fazem primeiro o curso TTI, se formam, pegam experiência na prática e depois vão fazer o curso de avaliação de imóveis. Depois. Só que eu tenho notado, nos últimos 5 anos, a maioria dos meus alunos que começam a fazer o curso TTI já querem fazer a avaliação junto também. Porque o curso de avaliação é só 30 dias, são só 30 horas aulas, com videoaula, exercício e avaliação e provinha, é bem fácil. Então, se você que está fazendo o curso TTI ainda não está fazendo o curso de avaliação, comece porque dá tempo e é bem tranquilo. Um dá testemunho do outro, inclusive. Outra ciência que eu aconselho que o angariador, captador de imóveis está começando na carreira e que está fazendo curso de corretor de imóveis, que também faça
é o custo de regularização de imóveis. E por quê? Todo imóvel que você vai angariar, falar com o proprietário, se ele quer vender, aí ele fala que quer vender. Aí você pega o quê? Cópia dos documentos do imóvel e pega a cópia dos documentos proprietários legais do imóvel. Se você tem um documento que prova que aquele imóvel é aquele imóvel, esse documento chama-se matrícula ou registro geral, que é uma exclusividade dos cartórios, que são agentes públicos com fé pública, ok? Por isso que é nos cartórios que se registra as propriedades. Isso desde lá da Europa, nos primórdios da civilização jurídica, já tinha essas ações de cartórios. Então, quando você vai trazer esse imóvel, você fez uma avaliação dele, você viu a metragem dele, você olhou a matrícula do imóvel dele, você olhou o cartão do IPTU dele, você fez medições nele e você constatou que quem está vendendo esse imóvel é seu Mauro Palpério, mas na matrícula ou registro geral está ali dono o seu Ivo Alves Palpério, que é meu pai. Meu pai já faleceu há mais de 40, há mais de 50 anos. Então, como é que eu estou vendendo o imóvel que é do meu pai ainda? Isso eu preciso de uma regularização de imóveis. Isso existe um rito, um processo que o corretor de imóveis pode fazê-lo, desde que ele detenha conhecimento, tanto da avaliação de imóveis quanto da regularização. O corretor de imóveis está amparado a prestar assessoria a fazê-lo. Na regularização de imóveis, eu faço muita regulação de imóveis, muitas vezes você precisa contratar outros profissionais, engenheiros, agrimensor, contador, advogado, assessores, para fazer aquela regularização, tá? Então, esse curso é um curso que ele tem 60 videoaulas, ele é barato, acho que uns R$ 700. Também aconselho fazê-lo, tá? Depois, saber ler um pouco da guia amarela. O que é guia amarela? Guia amarela nada mais é do que um papel que você se comunica com a prefeitura pela Secretaria de Urbanismo da sua cidade e lá você pergunta: por gentileza, na rua Marechal Deodoro, número 35, lá hoje tem um casarão abandonado. Eu quero construir ali um prédio de 20 andares. Eu posso? A guia amarela vai te dar informações que te diz se você pode construir ali ou não pode, se você pode usar todo o solo para construir ou só uma parte do solo, se você pode construir 10, 15, 20 andares, se você tem que deixar uma área para a água da chuva escoar em terra. Então, a guia amarela, se você quer demolir alguma coisa, e a guia amarela fala todo o histórico do imóvel, processo, alvará negado, construções irregulares, tombamento histórico, se é o imóvel foreiro ou não, que ainda pertence, né, oriundo da coroa, né, e da Igreja Católica, inclusive, né? Então, a guia amarela, ela é o quê? Ela é um documento que você vai lê-la com muito alerta para saber se você não vai comprar imóvel com problema. Amarelo, amarelo é atenção. Atenção. Já existe uma outra. E por que guia amarela? Porque muito antigamente, quando não existia informática ainda, quando você ia na prefeitura pedir se pode fazer tal coisa em tal terreno, era um bloco e a via que ia para a prefeitura, ou que ficava com você, agora não me lembro, era amarela. Era muito comum, lembra? Guia azul vai para expedição, guia amarela com o cliente e guia branca fica no bloco. Lembra disso? Isso era muito comum antigamente, quando as notas eram feitas à mão, com carbono. Algumas eram autográficas, inclusive. Ok? Então,
A guia amarela é para isso. A guia azul já é para você fazer aqueles atos permissíveis, que na guia amarela, nos atos permitidos, não consta, mas conta nos atos permissíveis. Aí você faz um recurso à mesma secretaria, pelo próprio sistema hoje da prefeitura, solicitando que você quer fazer tal coisa naquele lugar que normalmente não pode. Aí, nesse teu recurso à Secretaria do Urbanismo, você e seus advogados, engenheiros, você provam que ali dá para fazer o que você quer. E aí a prefeitura libera para você a consulta da guia azul, dando para você autorização para fazer tal coisa, ok? Beleza? Muito bom. Muito bom. Depois disso, marketing pessoal e marketing social. Notou que até agora eu enchi vocês de conteúdo. O profissional já é um cara quase que altamente capacitado já, né? Ele faz o marketing, ele está legalizado já, ele entende um pouco de lei, ele entende um pouco de avaliação, ele entende um pouco de documentação, que é a regularização de imóveis, ele entende um pouco de informática, ele entende um pouco de potencial construtivo, né? E ele entende um pouco também do que pode e que não pode fazer em um certo terreno ou prédio, né? E agora ele vai se preocupar com a sua imagem pessoal, a sua indumentária, a sua barba, o seu cabelo, o seu óculos, as suas unhas, o seu cheiro, o seu perfume, o seu sapato, o seu carro, o seu celular, o seu vocabulário, o seu jeito de falar, de agir, a sua expressão corporal, facial e gestual. Isso é marketing pessoal e social. O marketing pessoal é quando você quer que as pessoas te olhem e não tenham medo de você. Não, é 905. Que as pessoas possam sentir confiança em você, possam ter prazer em estar com você. Já o marketing social é quando você faz alguma coisa para essas pessoas e elas retribuem você na mesma moeda, com gentileza, com informação, com respostas. Um dos grandes problemas que a venda de um imóvel ou a angariação de um bom imóvel demora para sair é que o corretor ou o cliente tem receio de falar certas coisas. O corretor, muitas vezes, tem medo de aplicar as técnicas de vendas que ele aprendeu nos cursos, por achar que é uma coisa mecânica, fria. Ele acha que não funciona, por isso que ele não aplica. E ele dá vazão à sua inteligência pessoal. Ele também tem sucesso, mas demora, às vezes, 6, 7, 10, um ano mais do que um cara que aplica as técnicas do que ele aprendeu. Né? E o marketing social tem esse milagre, né? Que o corretor que aplica as técnicas que ele aprende nos seus cursos que ele faz de relacionamento humano, de técnicas de vendas, de técnicas de como fazer o cliente assinar a proposta que ele quer comprar, como fazer que o cliente venha ver o imóvel que você quer mostrar para ele, porque é um imóvel único e você quer fazer uma surpresa para ele, quer levar ele no terraço e ele vê o pôr do sol do terraço. Nossa, ele vai querer comprar aquela cobertura de tudo que é jeito. Mas ele veio para ver um apartamento no segundo andar. Quando ele viu a cobertura, ele ficou. A família ficaram vislumbrados, né? E às vezes a diferença não é tão caro assim. Então, e o marketing social implica nas ações que você faz para provocar as pessoas no bom sentido, faz com que as pessoas falem para você o que normalmente elas não falariam para outras pessoas. Então, o que emana de vossa boca é edificante, é simpático, é prazeroso, é humilde,
é altamente seguro e altamente profissional e competente. Consequentemente, esse cliente que te ouviu e te sentiu, ele vai falar para você tudo o que você precisa saber para encontrar o imóvel que ele quer exatamente. E um dos grandes problemas, como já disse anteriormente, da demora de angariar um bom imóvel, da demora de vender o imóvel, é que o cliente não te libera tudo que ele tem dentro da cabeça e do coração dele. Ele não te fala 100% o que ele quer o tempo todo, ele não fala isso. Ele vai falando para você a prestação, conforme você mostrou o imóvel. Ah, gostei disso, mas pé direito aqui é pequeno, não quero. Aí você foi lá, agendou, gastou gasolina, pegou ele, perdeu tempo, deixou de buscar tua filha na escola, faltou um compromisso de família, e você viu que ele não tinha te falado uma coisa que era importante ele te falar. Mas é porque o relacionamento não foi prumado, não foi atilado, não foi esperto do esperto que eu falo é do jeito mais seguro, não esperto malandro, entenderam? Do jeito mais você tem que ser puro como uma pomba, esperto como uma serpente nos negócios. É o lema da Rede Sena, inclusive. Então, o corretor de imóveis ou o aluno de imóveis que aplica o que ele aprende em curso de programação neurolinguística, que é um relacionamento para você ser aceito com pessoas que você pouco conhece, para estabelecer um raporte, uma afinidade confiável, que o cliente confia em você 100%, né? Hoje eu tenho um relacionamento com uma família que eu atendo, e hoje, depois de 1 ano e meio, eu tenho essa confiança muito bem prumada, muito bem atilada. O que eu falo para eles, eles levam em conta com muita segurança. Essa é a importância de você ter um marketing pessoal e social bom, a contento, de boa qualidade. E por final do módulo 1 aqui, eu quero falar um pouco sobre essa ferramenta fantástica, mirabolante, poderosa, que é a mais moderna fonte de comunicação humana depois do telefone, que foi o WhatsApp. O WhatsApp, apesar de haver outros, Facebook e outras ferramentas de comunicabilidade, o WhatsApp ainda é, de longe, o melhor, o mais rápido, o mais fácil. E vocês notem que só dos últimos 3 anos para cá, que começaram a aparecer novas ferramentas dentro do WhatsApp. 3 anos para cá só. Olha só como foram vagarosos. Há quem diga que Google, Facebook, Instagram, esses caras aí geniais aí, eles sabem que podem liberar uma ferramenta, mas seguram essa ferramenta, às vezes até por anos, por achar que o povo não está preparado para aquilo ainda. Ou para esperar se algum concorrente vai inventar outra coisa para eles também inventar uma coisa mais poderosa, né? Lembra do Orkut, né? Caiu por terra. O Facebook ainda está durando, pessoal. O Facebook. O Instagram ainda não está no seu potencial máximo. Agora tem o Twitter também, né? Que é o irmão ali do Instagram, que tá na barriga ainda, né? Está na barriga ainda. E tem outras mídias sociais pelo mundo que não é interessante para os criadores colocar em certos países, né? Então, se o Facebook inventa uma outra ferramenta, que não é difícil, que pode fazer o Facebook cair por terra em meses, né? Olha o prejuízo que eles têm na bolsa com acionistas. Então, atrás do bom serviço para a população digital, da comunicabilidade, tanto visual, sonora, verbal, de transmissão de dados, né? Agora com a inteligência artificial aí, o metaverso, que ainda é polêmico ainda, né?
Eu vejo o metaverso como uma ida sem volta, porém é uma ida no escuro. É uma ida que provavelmente você está no escuro, mas você sabe que você não tem nada ali naquele escuro. Você vai numa boa, mas sabe que é escuro. Então, eu vejo ainda o metaverso como uma coisa ainda a se pensar, para que não seja uma criação da bomba atômica que explodiu em Hiroshima. Que o benefício dela dos Estados Unidos se vingar do Japão pelos ataques em Pearl Harbor, é o que nós sabemos da história. Mas há outras teorias. Então, que o metaverso não seja algo que vem para derrubar outras mídias e derrubar outros tipos de comunicação que são de vital importância para o ser humano não perder aquilo que ele é mais peculiar, a emoção, o amor, a vida, o bem-querer, a conversa, o aconchego, o perdão, a desculpa, a criatividade de criar coisas que não afetem o meio ambiente e nem o relacionamento entre as pessoas. Sabemos, no entanto, meus caros, que toda invenção, que toda criação afeta alguém positivamente e pode afetar alguém negativamente. Não é que vai, mas pode. Mas a criação não foi criada com isso, para isso, na realidade. A internet não foi criada para propagar pedofilia. Claro que não. Né? Para propagar assassinatos de maus tratos de animais online, né? Na Deep Web. Só tem porcaria, coisas tétricas. Eu nunca entrei. Só me falaram e nem quero entrar. Da mesma forma, a criação humana, a tua criação, ela tende a fazer coisas boas para as pessoas. Tudo isso que eu passei para vocês foi uma criação que eu fiz ao longo dos meus quase 19 anos de experiência, para que o aluno que está fazendo o curso corretor, ou que vai fazer, ou o próprio corretor, saiba do que é um corretor turbinado, um corretor com capacidade, com qualidade. Então, ele tem que ter todas essas qualidades aqui que eu falei para vocês, até agora. E agora ele parte do que ele tem dentro de si para manejar um aparelho externo agora. Note que até agora foi coisa pessoal, do teu corpo, da tua mente, do teu intelecto, do teu saber, do teu bom viver até agora. Mas agora eu falo que tem que manusear um aparelho. Pode ser um telefone, pode ser um smartphone que seja, pode ser um tablet, pode ser um laptop, um micro fixo, pode ser uma televisão smart. Agora há pouco eu estava na televisão mostrando algumas coisas do WhatsApp para minha esposa. E uma dessas ferramentas que inventaram foi o WhatsApp Business, que nada mais é do que um WhatsApp de comunicação de negócios, de empresas. Por que é de negócio de empresas? Porque nele você pode colocar propaganda do negócio que você está vendendo. E a pessoa, quando acessa você, ela consegue ver o que está vendendo lá, ou o que você está promovendo na realidade. E também tem uma opção no WhatsApp de você criar pastas, né? Relação, negócios com amigo, negócios em São Paulo, vendas do Rio de Janeiro, clientes de Minas Gerais. No meu WhatsApp aqui, no meu WhatsApp Business aqui, eu tenho assim, leads, alunos interessados do Paraná, 41, de Rio Grande do Sul, de São Paulo, por estado. Eu tenho quase 1.500 alunos ali que eu atendo praticamente todos os dias, pessoas que entram em contato comigo, e são de vários estados do Brasil, e eu fico me relacionando com eles.
E volta e meia eu mando para eles uma transmissão automática, onde todos que estão na minha agenda e que eu estou na agenda deles, eles recebem a minha mensagem. Hoje mesmo eu mandei o link dessa aula aberta para várias pessoas que estavam interessadas em fazer a aula aberta e para um montão de outras pessoas também. Essa aula, como eu já disse, ela é gravada, ela é editada, depois fica na minha plataforma do CTPAR AD, junto com todas as minhas outras aulas também, e também vai para o YouTube também. Então, você usar o WhatsApp Business, se você não usa, experimente usar, mas use. Eu, no começo, eu ainda era, até pouco tempo, tá? Coisa de 3 anos, eu ainda usava agenda. Eu ainda tenho agenda aqui. Essa aqui é uma das minhas agendas. Só que eu confesso para... Está fechado. Mas eu confesso para você que eu também gosto de blocos de anotação. Tá? Agora, eu coloco tudo... Depois que o trabalho está projetado e feito, eu crio arquivos no meu computador e salvo tudo em HD externo. Caso roubarem meu computador, está tudo em HD externo. Algumas coisas, e o HD externo eu guardo em casa. Algumas coisas eu salvo na nuvem também. Mas eu não confio muito na nuvem, não. Aí que dá um temporal, tem um meteoro, um cometa lá. Ok? Então, pessoal, agora são 9 horas e 1 minuto. Já passou 1 hora. Eu tenho certeza que você não sentiu passar essa 1 hora, né? E nós já chegamos ao fim dessa aula aberta sobre captação de bons imóveis. Como eu disse a vocês, eu já coloquei esse material do curso de captação de imóveis, módulo 1, tá? Já coloquei lá, que tem ali esses assuntos, tá? Eu falei, logicamente, muito rápido, porque esse curso ele tem uma duração de quase 4, 5 horas na realidade, tá? Esse curso eu também dou presencialmente dentro de imobiliárias, e aí é 6 horas de curso, na realidade. Esses dias eu dei esse curso na Vessone Imóveis, foram 6 horas de curso, 3 horas é teoria e 3 horas indo para a rua fazer captação de imóveis in loco, batendo porte, conversando com as pessoas e com os empresários. E sempre dá um ótimo resultado, ok? Deixa eu tirar aqui da minha... interromper a transmissão. Muito bem. Bem, eu quero agradecer a todos vocês que estão com a gente aqui nesse momento. Oi, Claís, tudo bem? Tranquila, querida? O Adriano, o Jonathan, já é meu sócio aqui já. Jerusa, a Andréia, Antônio, Gelson, Motorola Moto, não sei o que é. Tem o Poco X4, acho que é a marca do celular, né? Também é iPhone. Tem uns que não colocaram o nome aqui. Então, eu quero agradecer vocês mais essa aula aberta aí. Já mandei o material para vocês, tá? Quem não tem acesso ao Separe AD, me pede depois que eu dou para vocês. Lá na minha plataforma, Separe AD, lá está todos esses cursos que eu tenho e aulas gravadas também. E quero fazer um apelo aqui a vocês, tá? Que me ajudem a divulgar aí as minhas redes sociais. Eu tinha um problema sério com redes sociais, tá? Eu não era muito bom nessas coisas, também não sou ainda, mas eu tenho o Samuel, que faz marketing para mim digital ali. E ele está organizando o meu. Ele descobriu que eu tinha 5 Instagram, nem eu sabia disso, incrível, né? Ele falou, professor, como é que se cria 5? Eu falei, cara, não sei, cara, né? Não sei como é que eu fiz isso. Ou se alguém fez para mim, não sei. Então ele está organizando isso aí. Depois eu vou passar o link do meu Instagram para vocês curtirem e dar um joinha para ajudar aqui o professor. Outra coisa que eu queria pedir para você também, encarecidamente, é que, quando puderem, faça o curso de avaliação de imóveis. O curso de avaliação de imóveis, ele é um curso basicão, foi criado aí pelo Conselho Federal de Corretores, mas o curso que tem por aí são muito básicos, muito simples, muito óbvios. E o PITAM, que é o Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica, é um documento muito sensível, muito fraco, quando você vai usar ele para alguma avaliação feroz, pesada, uma discussão na justiça.
Então, eu pensando nisso, eu criei outro curso que engloba o curso de avaliação padrão, com videoaulas, tudo, 30 videoaulas, tá? Material didático, tudo, mas eu criei o curso de perito judicial avaliador de imóveis. E por quê? Porque eu comecei a fazer avaliações para a Justiça, para o Tribunal de Justiça do Paraná, e também ser assistente técnico em demandas judiciais, em brigas judiciais por herança, espólio e separações. E eu comecei a fazer avaliações para uma das partes. E para o meu gosto, eu nunca tive uma avaliação que foi impugnada, que foi, que foi recusada, ou que perdi. Tá? Porque esse método de perito e avaliação de imóvel judicial, ele já é preparado com argumentos que praticamente impossível de alguém afrontar o laudo. Quase que impossível de esse laudo ser derrubado na realidade. Ele é explicado com tanto requinte técnico, expertise e fundamento jurídico também. Todos os lados que eu faço passa pela mão de um advogado que eu pago por mês, para vocês terem uma ideia. Então, esse curso de perito judicial tem o curso de avaliação básico, que é o padrão que tem que ter, mas tem mais 12 horas, tem mais 12 não, mais 15 horas, de 3 horas presencial em Curitiba, uma vez por semana, 3 horas. Começa na segunda quinzena de setembro. Então, o curso de avaliação você pode começar a fazer agora, hora que você quiser. Mas a parte prática, onde você vai aprender a fazer um laudo, não tem nenhum aqui agora, infelizmente, um laudo mesmo, que é um capital assim de folhas, você vai aprender a fazer de de uma casa com terreno grande, de um sobrado, de um barracão, de uma fazenda, de um galpão. Tá? São métodos da norma de avaliação diferentes você vai aprender a fazer. Você vai aprender a usar o método comparativo de dados por amostragem e semelhança, o método evolutivo, o involutivo, o método de renda, o de redução de custo. Esses métodos que eu falei, 90% dos corretores de imóveis só conhece o método comparativo de dados por amostragem, que é o método mais burro que existe. Burro no sentido de ser um método muito óbvio, muito simples de se fazer, com algumas ressalvas técnicas, é claro. Então, nesse curso, você vai aprender a fazer laudo, não só para pessoas privadas, mas para a justiça, para a incorporadora. E aí você começa a elevar teu nome no mercado como um profissional altamente capacitado. E a grande coisa disso é que nesses 5 encontros presenciais, você faz comigo junto. Você faz passo a passo. Você que faz comigo junto ali. Acaba a aula, você está com o laudo pronto e vai para casa com o laudo. Porra, eu já fiz. Eu não li, eu só não vi. Eu fiz de fato mesmo. Essa é a minha preocupação e a minha ideia de aprendizado, ok? Meus irmãos, obrigado. Alguém que falou alguma coisa? Como é que está o nosso radialista aí? Claro, setor de comunicação, né? Claís, essa simpatia, muito bem. O Jonathan, Tudo tá ok? Jonathan? Tá sério, Jonathan? Não, estou só escutando, só absorvendo, né? E a família tá bem? Tá bem, graças a Deus. E os imóveis, está conseguindo regularizar? Tô, graças a Deus, né? Aqueles que eu tinha comentado com o senhor que a gente pegou, foram 9 ou 10, que a gente pegou assim, de um mesmo proprietário, né? A gente já regularizou todos. Olha, que beleza. Parabéns, cara. Todos. Parabéns. Muito bom, hein? Muito bom. Agora estamos só nessa questão, igual você falou, de captar só bons imóveis. Eu mesmo eu peguei Exatamente. filtrei tudo, filtrei o máximo que deu aqui dos imóveis, que a gente trabalha com Ponta Grossa, e ficamos ali com uma carta, assim, se somar tudo, acho que não dá 20 imóveis, Certo. mas são 20 imóveis que vale a pena trabalhar, Qualidade. de qualidade. Muito bom. Cara, já que você falou isso aí, no módulo 2
no módulo 2 ali, é que não deu tempo hoje. Eu falo sobre tipos de imóveis para serem angariados. Então, falei ali agora das características do bom angariador que vai virar um bom corretor. É isso que eu falei. Mais para baixo ali, aí fala tipos de imóveis bons para serem angariados. Isso vai ser assunto da nossa aula semana que vem. Mas já está no material de vocês ali, quem quiser ver. Tá? Só para encerrar aqui. Por que que tem corretores de imóveis medianos? Por que que tem corretores de imóveis que vendem um imóvel a cada 3, 4, 5, 6 meses? Por quê? Porque, infelizmente, eles entraram no mercado sem essa preocupação, sem essa base. Entraram meio que já vender, 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 vender. E vendiam, e ganhavam. Mas eles sacrificaram uma formação inicial de base. É como se você entrasse direto para a quinta série sem passar pelo primário, cara. Você vai para frente, não tem problema, você vai conseguir. Mas quando for lá na faculdade, vai te faltar muita base. Você não vai ser um profissional de destaque. Na realidade, era para todo mundo ser profissional de destaque. Todo mundo, na realidade. Tá? Mas, então, esse é um dos das minhas metas, é que o corretor de imóveis ele aprenda o básico e ele cresça ali de graça em graça, porque a venda existe, o imóvel existe, é só ele pensar da seguinte forma. Porém, em Pinhais, lá em Pinhais tem um cidadão lá, corretor chamado Antônio, futuro deputado ou vereador, não sei, ou prefeito de Pinhais. Ficar transparente, por sinal. Ficar transparente. Ficar transparente. O que acontece? Lá em Pinhais tem um montão de imobiliárias. Lá tem a Alphaville, que é casas de altíssimo valor, creio eu, 3, 4, 5, 6 milhões lá cada casa, creio eu. E lá tem um outro, que é o chamado, é o Pineville ou é Pineville que se pronuncia? Pineville. 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 E esses dias, o Pineville, ele é assim é bem menos que Alphaville, né, em termos de valores, né? Médio alto padrão. Médio, ok. Então, ele tem imóveis de 700 mil a 1 milhão, então, em Pineville. 700 mil a 1,5 milhão. Certo. E no Alphaville já é coisa acima de 3 milhões, né? 3 milhões a 20 milhões. Nossa, olha que interessante isso, né? Então, na próxima aula, mais embaixo ali, quem quiser pode ver, tem o quê? Tem os tipos de imóveis que você tem que procurar. Então, a grande maioria dos corretores de imóveis que demoram para vender porque não tiveram uma base muito forte lá atrás. Porque já entraram já andando de bicicleta já. Não andaram em triciclo, em patinete como nós fizemos. Eu entrei assim já, mas como tem um viés de educação, eu voltei atrás várias vezes para aprender, de fato, o beabá. Então, eu vou dar dicas na próxima aula de que tipo de imóvel você tem que procurar para que esse imóvel tenha uma venda mais rápido em relação a todos os outros. Tem uma pesquisa feita que imóveis urbanos demora de 6 meses a 2 anos para serem vendidos, se forem ofertados constantemente. Constantemente. Independente da vontade do corretor. Independente. Vai vender. Imóveis até 500 mil reais. Imóveis acima de 500 mil reais urbanos demora, às vezes, até de 2 a 3 anos para vender, sendo ofertados. E por que tem essa estatística? Porque essa estatística pegou o que já estava no mercado jogado e tiraram as suas conclusões. Então, o que a Clarice tem que fazer? O Adriano, o André, o Jonathan, o Antônio, os outros. Você tem que criar, como o Jonathan falou, tem 20 imóveis, mas é 20 imóveis de qualidade, que as pessoas querem, que as pessoas buscam, que as pessoas
tem aquela cobiça, aquela ambição de morar naquele bairro, de ter um comércio naquele prédio, ter uma loja comercial naquele prédio. Eu quero ter uma cobertura, eu quero ter um terreno lá no Pineville ou lá no Alphaville. Por se Alphaville vende, Pineville vende, ou a Vila ou a Avenida Iraí é bom para loja, né? Cara, eu vou procurar imóveis ali, porque eu sei que se eu conseguir, através de toda aquela preparação que eu falei para vocês, ali, intelectualidade, poder de persuasão, apresentação, inteligência técnica, comercial, de bom relacionamento, você consegue convencer a pessoa a te dar com exclusividade. Você consegue porque você encantou ela com o que você fala, com a tua apresentação, com as tuas experiências, com o teu, como é que fala, com o teu jeito gracioso de ser, tecnicamente falando. Então, pensem nisso. Vou angariar? Vou. Mas aonde que todo mundo quer comprar imóvel? Aonde? Eu vou angariar. Ah, Mauro, mas lá ninguém quer vender. Água mole em pedra dura, tanto bate que fura. O princípio da angariação, sabe o que é? Sola de sapato. Ir bater porta, ir para a rua. Aí eu falo com um cara como o Antônio. Eu e o Antônio, acho que somos pessoas mais maduras. Eu estou com 39 e o Antônio está com, acho que 36, mais ou menos. Já imaginou? Homens na nossa idade, nós com família, filho, carro, casa, enfim, cachorro, né? Que os nossos filhos já mandam a gente passear com os cachorros à noite para fazer o tô lá fora. Eu e ele vamos bater porta na Avenida Iraí para ver se querem vender órgão. Isso é um absurdo. Eu sou empresário da comunicação de São Paulo, eu tenho rádios, eu vou para a rua bater porta? Claro que não, eu estou em outro nível de pessoas. Esse é um erro das pessoas. Então, quando você entra para o mercado imobiliário, o Adriano deve estar o quê, Adriano? Você tem 30 anos no máximo? 30? Mais ou menos? É travado aqui, 38. Mas é novinho pra caramba. Então, você imagine, ele se nega a ir para a rua por causa da idade dele e que ele é um empresário. Esse é um erro. Todo mundo, quando entra para o mercado imobiliário, sem exceção, tem 22 anos. O Antônio, agora, falando sério, deve ter já... Tem quase 50, né, Antônio? 50. 50, beleza, tranquilo. É um galo, né? É um galo. A gíria é um galo, né? Cara, eu me lembro dele, acho que uns 3, não mais, uns 5 anos atrás, quando ele está fazendo curso para corretor de imóvel. Eu fui lá na loja dele, na Vitor Ferreira do Amaral, pegar os cheques do curso que ele pagou para mim, o cheque, fez acho que 10 vezes, R$ 110, se eu não me engano ainda. O filho dele ainda era pequenininho, o filho dele ainda, tá? E hoje está aí, corretor de imóveis, tal, conhece muito sobre. Se eu der para ele 1 hora, ele fala sobre o mercado imobiliário 1 hora dos negócios que ele tem que resolver. Não é verdade, Antônio? Justamente isso. Tem que focar, né? Se não focar, não adianta nada. Por mais que você tenha boa vontade, não tiver foco, não chega a lugar nenhum. É isso mesmo. Hoje eu estou mais focado no imóvel do que na outra loja. A loja, hoje, o menino que toca sozinho, eu só apareço lá para fazer o caixa de vez em quando, hein? Legal. É isso aí. Bem, pessoal, essas dicas eu queria passar para vocês, tá? Já foi muito mais do que já era mesmo. Obrigado por mais esse tempo aí. Obrigado, Claís, Jonathan, Andréia, Adriano, Antônio, Gelson, o iPhone ali que eu sei que é. Muito obrigado aí. Essa aula está gravada. Se alguém perdeu e colega de vocês aí, pode pedir que eu mando o link para vocês aí, tá bom? Precisando, estou ali. Quem não está na Rede CN, me chama, pede para colocar que eu ponho vocês não só na Rede CN, mas também na comunidade. Lembrando, quem não tem Cresce ainda, vai ficar na rede como observadores, tá? Mas vai ver o grande dinamismo que é na Rede CN, ok? Pessoal, beijo para vocês, estamos juntos e até a próxima aula aberta.